uma guerrinha rapidinha, mas antes disso eu quero falar algo que eu estava pesquisando aqui, que complementa com o que a missionária estava falando aqui, né? Sobre mulheres incríveis da Bíblia, né? Qual dessas mulheres eu e você se encaixa, né? Porque antigamente tinha crises, hoje também tem crises. E elas não largaram a sua fé, o seu Deus. Ainda tem outras que nem tinham Jesus na época e tiveram uma fé inabalável. Aceitaram a Jesus como seu único Salvador. E hoje foi falado também que muitas das vezes algumas novas não querem ouvir a mais velha. Hoje tem acontecido isso, hoje também tem acontecido com a mais velha, tem se desanimado, muitos estão falando que estão servindo a Jesus em casa, né? Qualquer coisinha, não quer vir para a igreja mais, larga Deus, e por aí vai indo, né? Mas há tempos difíceis, e eles estão chegando, e a gente não podemos deixar nos abater, né? Aí eu estava estudando em casa, né? Uma coisinha muito rápida, eu nem ia fazer nada, mas eu resolvi fazer, né? E eu senti mulheres incríveis que demonstraram a sua fé, sua coragem, sua liderança, transformando a sua época, que foi naquela época que ela veio para hoje, porque a gente se espera em Jesus, se espera nelas também, né? Elas agiram com sabedoria em tempos de crise, desafiaram decretos e foram fiéis a Deus. Por exemplo, uma dessas mulheres fiéis. Vamos ver se a gente se encaixa em uma delas, né? A primeira é Débora. Mulher profetisa, que foi a única juíza de Israel. Ela liderou com coragem, estratégia militar, conduzindo, ou seja, guiando o seu povo à vitória. E eu creio que para ela não foi fácil, porque se hoje, mesmo assim, o mundo já bem liberal, digamos assim, há alguma diferença em alguns homens, não que a mulher não pode fazer, que a mulher foi feita só para cozinhar, que a mulher só foi feita para servir dentro de casa, entendeu? Então, imagina naquela época que era pior, que não tinha, como o pastor Cleber falou, Facebook, não tinha internet. Eu imagino que deveria ser difícil aceitar uma mulher do lado dele lá. Mas Deus levantou ela, e devido a Deus ter levantado ela não abaixou a cabeça com o primeiro homem que se levantou dizendo não para ela. E ela foi lá e ela liderou, ela guiou, ela conduziu o povo à vitória. E Esther, mulher corajosa, que a vida Esther, mulher corajosa, que ela agiu de estratégia também, ela teve fé, e com a sua fé, com a sua sabedoria e a sua coragem, ela salvou todo o seu povo. Teve momentos que ela até pensou em desanimar, desistir, mas ela persistiu, ela teve coragem, ela seguiu orientações, tudo, né? Tudo direitinho ali, mas ela foi perseverante e ela teve coragem. Quantas das vezes nos falta coragem? Quantas das vezes o problema vem e nos falta coragem? E a gente quer logo parar com o primeiro probleminha. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tempos do ônibus. Então nós temos que lembrar dessa mulher, Raabe, uma mulher de coragem que arriscou a própria vida para esconder os espias hebreus, tornando-se parte da linhagem de Jesus. Qual a mulher? Ela nem era cristã, ela não era dos hebreus, e ela foi lá, ela escondeu ele, ela poderia ser morta pelo aquilo, e ela teve coragem, porque alguém poderia ter descoberto. Será que eu e você, a gente teria coragem de fazer isso? Né? E Cifra e Poá, parteiras que desafiaram o faraó para salvar os bebês hebreus, demonstrando maior temor a Deus do que ao poder do ser humano, do que o poder do grande faraó, digamos assim, do rei, né?
elas não eram hebreias, elas eram egípcias. E mesmo assim, as duas não obedeceram a ordem do rei, que a ordem foi: mata todos os pedreiros, todos os meninos. E elas não mataram. Elas poderiam morrer e ia ter uma morte muito feia. E elas foram muito, muito corajosas, né? E também sobre Maria, mãe de Jesus, né? Ela foi um exemplo máximo de obediência e humildade em aceitar a missão de gerar o Salvador. Olha que coisa linda, né? Que nós viemos ter a obediência, que procurar ter, né? Que a gente não é perfeito, né? Que nós viemos ser humildes, que nem Maria, né? E Ana é muito falado na Bíblia, mulher de oração, perseverante, que confiava em Deus e se tornou a mãe do profeta Samuel. Né? Sara, mulher matriarca de fé e esposa de Abraão, que creu na promessa de Deus e se tornou mãe na sua velhice. Ou quanta fé aquela mulher teve, porque qualquer coisinha às vezes nos falta fé, e ela teve fé, nem velhinha ali. Não. Deus me prometeu a minha promessa e caminhar. Às vezes a gente até fala, né? Não cumpriu, não aconteceu, não vai acontecer mais, que nós viemos ter a fé dela. Né? Ruth, mulher de modelo de lealdade, bondade, perseverança, cuja história mostra a providência divina. Né? Ela poderia seguir o caminho dela e ela preferiu ali, né, ficar com Noemi. Ela preferiu largar os deuses dela. E muitas vezes a gente está na igreja há tanto tempo e a gente duvida do agir de Deus. Às vezes não acontece agora, mas lá na frente vai acontecer. Então a gente não podemos perder a fé em Deus, né? E Abigail, mulher conhecida por sua inteligência, é uma mulher sensata, que agiu como pacificadora, evitando uma grande tragédia para o povo. Quantas das vezes a gente nos deixa se levar, porque vem um e fica comentando algo com você, e você já está de saco cheio, você chuta o balde e começa, ao invés de a gente apaziguar, a gente começa a botar fogo na lenha, ninguém conhece a história direito. Então, que nós devemos ser pacificadora, né? Miriam, mulher, ontem eu estava falando da Miriam com a minha mãe, né? Mulher, líder e profetisa, irmã de Moisés, que guiou as mulheres na celebração da saída do Egito. Deus usa cada um de um jeito, né? Usa a irmã na palavra, usa no louvor, usa na dança, e às vezes a gente fala, louvor não dá nada. Gente, Deus usa no louvor. Deus usa na palavra, Deus usa do jeito que Ele quer, e a gente não entende. E essa mulher, eu falei, poxa, mãe, ela tinha um grande chamado. Eu estava até falando para a minha irmã, eu falei, Kátia, não deixa Satanás destruir a tua vida, você tem um dom de chamar as pessoas para a obra do Senhor. Por isso que o inimigo está lutando contra a tua vida, para você se firmar, porque ele sabe que você vai tirar do reino dele para levar para o reino de Cristo. Seja uma Miriam, minha irmã, vai lá, vai chamar um pouco daquela mulher, seguia muitas mulheres com ela para poder cantar o chamado dela. Gente, vamos parar para cantar. Ela tinha um dom de liderar, quando viam, juntava um bando de mulheres junto com ela. Ali, coisa linda, né? E muitas das vezes a gente tem até esse dom, mas a gente não quer, muitas das vezes, vou falar por mim mesmo, sair da nossa zona de conforto. Porque ficar na zona de conforto é melhor do que você ir para o confronto. Né? E Joquebede, mulher de coragem e fé. Ela entrou na galeria dos heróis da fé por não temer ao decreto de morte do rei do Egito. Ele mandou matar todas as crianças. Ela teve o filho dela, ela teve estratégia, ela confiou em Deus, ela jogou o filho dela lá no rio, Nilo, lá no cestinho. Tem que ter muita fé, né? Porque pelo que eu li um pouquinho, mais ou menos, não sou muito leiga assim de palavra, mas era um rio grande, deveria ter jacaré, será que ele deveria ter naquele rio lá? E ela confiou em Deus, foi lá e botou. Eu não sei se eu, Márcia Nery, eu botaria o meu filho lá. Eu não sei, eu acho que eu ia morrer junto com o meu filho, mas não acho que eu ia querer botar não. Hoje mesmo, meu filho Pantanal lá, de um bando de jacaré, a mulherada começaram a gritar, pedindo pro cara que
jacaré lá. O jacaré longe, de tudo medo. Imagina que você botar o teu filho dentro de um treco desse ali, sozinho, sem ninguém. E Deus, e o que Deus fez? No final das contas, ela foi lá, já foi paga para amamentar, para cuidar do próprio filho dela, né? Coisa linda, né? Então, que nós viemos ser uma dessas mulheres, gente. Mulher de fé, de coragem, porque hoje estão precisando de fé, de coragem, de atitude. Não vamos esperar uma pela outra. Se Deus te tocou, te ordenou, vai, vocês passam, que a outra vai ir, conversa. E é desse jeito, gente. Eu estou procurando, né? Estou me esforçando, porque todo dia a gente tem que se esforçar. E que cada um de vocês, né, procure se esforçar, falando também de Jesus. Continue falando, continue não só falando na igreja, não só falando no celular, falando por onde você anda. Hoje eu fui a um passeio, eu nem paguei, eu ganhei. Não, falei de Jesus. Eu estava no meio de um bando de gente católica. Aí eles foram rezar o texto. Nada contra a religião deles, mas eu não posso me calar. Né, que eu olhei para um lado, você é de qual paróquia? Eu sou da Assembleia de Deus. Nada contra eles, mas vamos lá, faz a sua reza ali, que eu acompanho a oração daqui. Pronto, gente, vambora. E é desse jeito, né? E eu desejo a cada um de vocês um feliz dia da mulher, que o nosso dia não é só hoje, o nosso dia é todo dia. É o dia que você levanta para levar um filho na escola, é o dia que você levanta para ir trabalhar, é o dia que você levanta para lidar com seu esposo, com seus filhos, com os problemas do dia a dia. Amiga Beth, aí para mim